Olá a todos e sejam bem-vindos a mais umas conversas animalescas. Hoje, num ambiente um bocadinho diferente do normal, vamos apresentar o projeto que fizemos desta cerca elétrica para a GoHorse. A GoHorse, conhecendo-nos já há vários anos, falou connosco para a instalação desta cerca elétrica e para isso adquiriu o nosso kit completo. O que é isto do kit completo? Engloba o planeamento, o material e a instalação da cerca elétrica. Então vamos perceber como é que isto funciona na sua totalidade e começar pelo início, que é a fase de planeamento. Pronto, esta foi a imagem que apresentámos ao nosso cliente. Para termos acesso a ela, precisamos previamente que ele nos faça a identificação do terreno e a partir daqui podemos começar a tomar algumas decisões. Inicialmente, e eles falam-nos na limitação, que é esta que estão a ver aqui com estas cores, o terreno é todo este, e depois perguntámos qual era o objetivo dele. Ele falou-nos na questão importante de ter aqui uma portada, como podem ver, aqui é o início do caminho, além de levar um portão, que ele quer abrir para entrar e para sair. Queria também levar uma portada que quando abrisse o portão ou quando o deixasse aberto ficasse seguro para os animais não saírem. E depois havia aqui outra questão também, que ele tem um pomar. Esta zona aqui faz parte do terreno, mas não queria que os animais tivessem acesso. Então sugerimos também colocar aqui uma portada, apesar de ele dizer que não seria uma entrada e saída recorrente, como acontece aqui nesta situação, mas que eventualmente poderia utilizar algumas vezes no ano. Então definimos logo a partir daqui duas portadas que tínhamos que utilizar. Aqui neste espaço, aqui é um moinho que tem lá, um moinho abandonado. Ou seja, aqui os animais também vão entrar e sair, mas não levava fita, por isso não teria aqui que ter a cerca elétrica. A posição definida pelo cliente foi aqui. Esta é a figura que representa a cerca elétrica. Então nós começamos a construir a cerca a partir daqui. Iniciamos aqui a cerca, fizemos a ligação, como podem ver nesta linha cor de laranja, e aqui surge a primeira portada. Ao fazer este tipo de esquema, permite-nos também tentar visualizar alguns problemas ou algumas soluções que vamos ter que fazer para ela ficar funcional. Por isso é que aqui mudamos a cor. Então fazemos a ligação à máquina nesta zona, fazemos toda a vedação e aqui paramos. Como aqui vamos querer uma portada, esta portada ficou com outra cor e indicamos esta seta para sinalizar que vamos ter que levar um cabo subterrâneo. Para quê? Para fazer a ligação daqui da cerca azul para a cerca laranja, para dar continuidade ao choque. E fizemos isto porque quando abrimos esta portada, a portada verde, não temos necessidade de desligar toda esta parede, ok? Depois entra o contacto novamente e seguimos até ao fim e aqui tem nova portada. Qual é a vantagem de fazer este esquema? Primeiro estamos a apresentar também ao cliente o que é que vamos fazer e depois ficamos com uma visualização do trabalho que vamos ter. E com isto vamos minimizar os erros. Quer dizer que não vão aparecer, que não posso fazer este esquema e depois chegar ao terreno e ter outro tipo de problemas? Pode acontecer, mas esses erros serão automaticamente minimizados, enquanto que alguns já vamos preparados com eles. Entretanto, damos também aqui uma pequena lista em termos de material. Aqui escolhermos a cerca Mix 2000 com painel solar, porque em conversa com o cliente ele nos disse que não tinha rede elétrica neste terreno e então precisávamos do painel solar. Esta cerca elétrica servia perfeitamente para os nossos objetivos.
através de como é que fizemos, temos aqui alguns indicadores, por exemplo, através do perímetro e da voltagem mínima que queremos para os animais, neste caso são cavalos, conseguimos calcular a distância total de fita. Fita porquê? Fita porque era os cavalos. O cliente queria alguma coisa que desse segurança, então usamos uma fita de 40 mm e com 8 condutores. Com o perímetro, com a voltagem que queremos, conseguimos calcular a distância total de fita que vamos utilizar. Ele também nos disse que teríamos que em algumas zonas utilizar os isoladores longos para desviar de umas pequenas torneiras que lá tinha, mas por norma utilizamos os isoladores mais comuns, aqui chamamos isolador curvo. Esteca de piquete de terra para dar terra à máquina, punho para a porta de cerca que vamos usar um punho diferente, um com mola e outro com fita para cada cercas, o ligador de fitas para a zona onde fazemos a entrada dos cabos subterrâneos, ligar o cabo às fitas e os cabos subterrâneos. Que indicadores é que precisamos? Isto é as medidas das fitas, os 3 níveis, um fio terra, vamos testar com um porque dependendo do tipo de terreno, por acaso aqui neste caso era um terreno em Barcelos e permitiu-nos ir lá antes de fazer a contabilização e perceber que tipo de terreno estávamos a trabalhar, mas sempre preparados que podemos, dependendo de se é um sítio mais úmido, do tipo de terra que tem, se é um solo mais arenoso, então vamos precisar de mais fios terras. É uma cerca de sobreposição de arame, ou seja, já há uma divisão do terreno com sobreposição de arame e vamos fazer uma cerca em serpentina. Como já conhecia o terreno, percebemos imediatamente que poderíamos trabalhar com uma cerca só de positivo, então decidimos utilizar a cerca em serpentina, que nada mais é que fazer uma cerca assim de ligação. Se utilizarmos a cerca de positivo ou negativo, por exemplo, os fios são contínuos e depois vamos imaginar que aqui é positivo, este é negativo e este é positivo, teremos que fazer uma ligação de contacto. Aqui neste caso, quando o fio subterrâneo vem, basta ligar o fio na de cima, na do meio ou na de baixo, para entenderem melhor, e a ligação entre elas está feita. O perímetro é mais ou menos 300 metros e a posição da placa para norte. Depois também vai variar um bocadinho do que é que do local que o cliente escolheu. Podemos indicar outro local também, se acharmos melhor, mas deixamos ao critério do cliente. Isto são tudo pequenos dados que fazemos, que entregamos ao cliente, para ele também perceber a nossa perspectiva e para perceber o porquê da utilização de todos os materiais. Aqui é uma das portadas que falámos. Nós acabamos por utilizar fita com o punho, porque é uma portada que se vai utilizar poucas vezes. Foi planeada por causa deste pomar, que está aqui ao nosso lado esquerdo, mas o cliente optou por deixar uma portada que pode ser utilizada meia dúzia de vezes no ano, não é uma coisa que vai ser muito utilizada. Então optamos pela fita também por uma questão económica. Contudo, fizemos a ligação vem desta parede, fizemos uma ligação subterrânea para quando pegarmos aqui nesses punhos e retirarmos, esta fita está desligada, não há problema nenhum, ok? Ela só entra em contacto quando está colocada no sítio, funciona sem desligar toda aquela parte. Isto é importante por uma questão de gestão.
é importante quando utilizarmos uma portada não desligarmos todo o sistema, porque podemos ter animais noutra zona a tentar forçar a passagem da mesma. Agora temos aqui a segunda portada. Como é de uma utilização diária, recorrente, optamos por usar as molas pela sua facilidade. O esquema é o mesmo, ele vem desta parede, a continuação da energia vem por aqui e puxamos para estes suportes de punho. A cerca estando retirada, os punhos saindo do suporte deixa de ter energia, quando estão no suporte têm energia impossibilitando os animais de passarem. Outra questão muito importante, não tem a ver diretamente com a frequência do choque e com a sua potência, mas por uma questão estética e também de durabilidade, é importante fazermos uma boa gestão dos fios, ok? Não deixar isto tudo pendurado, desmazelado, muito por essas duas razões, durabilidade e estética, devemos conciliar tudo junto. Pronto, a cerca está pronta, agora iniciamos os testes finais. Como é que fazemos? Nas nossas costas está o início da cerca, onde está localizado o aparelho. O primeiro teste deve ser sempre na própria cerca, ver a potência de saída. E depois o teste deve ser sempre feito na fase final, onde termina a cerca elétrica. Ela começa nas nossas costas, dá toda a volta, vem até aqui a energia. Aqui é o último ponto e é aqui que devem começar também os testes, porque se a energia não está a chegar cá, vamos continuar a toda a volta até procurar os nossos erros. E como é que fazemos isto? Através de um medidor que pode ser digital ou analógico. O meu é digital, mas todos funcionam da mesma forma. Neste caso, só trabalhamos com linhas positivas, pegamos no condutor negativo, vai à terra e vemos a que voltagem está a máquina. 7.2, está bom. O nosso objetivo era entre os 3 e os 4, por isso temos choquebruto.pt na área. Então o teste está feito, contudo, vamos realizar para confirmar a 100% que a cerca está na sua totalidade, mas se na fase final já está, no resto também tem que estar, porque toda a corrente é trazida até aqui. Contudo, por segurança, vamos visualizar se tem alguma pequena falha, se houve alguma pequena batida na cerca e fazer essas pequenas correções. Espero que tenham gostado, já sabem, como sempre, podem deixar um comentário abaixo ou mandar uma mensagem. Fiquem bem e até à próxima!